Estamos na primeira jornada da Liga dos Campeões. Estamos no primeiro jogo do Benfica em casa, frente ao campeão do Azerbaijão, que teve aí várias eliminatórias até disputar o play-off, e o Benfica tinha assim, em plena sua casa, um adversário teoricamente mais fraco, um adversário que só no mercado de verão gastou à volta de 900 mil euros. Portanto, a equipa do Qarabağ nem chegou propriamente a 1 milhão de investimentos em relação a esta equipa, e olhando para o plantel, dá para perceber a dimensão e o tamanho daquilo que é o Qarabağ. Isto demonstra aquilo que eu tenho vindo a dizer, né? Um saco de dinheiro não joga a bola, ajuda, mas para isso tem que haver competência nesse sentido, mas categoricamente aquilo que eu tento transmitir é que é isso mesmo, é um saco de dinheiro, não joga a bola. Já dizia Cruyff, a primeira pessoa que trouxe este termo no futebol. Primeiro jogo da Champions, estava aqui em questão também a situação monetária. Após uma vitória na Liga dos Campeões, dá um valor monetário, mas mais preocupante do que o dinheiro, até porque o Benfica vive de orçamentos megalómanos e gigantescos, mais sério do que isso é a vertente esportiva, a meu ver. Uma Liga dos Campeões que já vai longe a fase de grupos, portanto é uma Liga dos Campeões, em que o objetivo é uma média de pontos para que o Benfica, neste caso, se possa qualificar no mínimo na zona de play-off. E olhando para os jogos do Benfica, para o calendário do Benfica, nada melhor do que o Qarabağ em casa, porque teoricamente era uma equipa acessível. O Benfica entra com o pé esquerdo e acaba por desperdiçar aqui os 3 pontos que seriam muito importantes nesta caminhada. O futuro nós não sabemos, o Benfica pode ter começado mal, mas daqui para a frente as coisas podem mudar e o Benfica até se qualificar para o play-off. Nós não sabemos o futuro, mas por este andar as coisas tornam-se bastante complicadas. Olhando para o jogo, o Benfica que estava a ganhar por 2-0 e sofre a remontada com uma equipa do Azerbaijão, colocando o dedo na ferida, até porque eu não sou rigorosamente ninguém, eu trabalho para o futebol, tenho entidades que me pagam para analisar as equipas, e começando a Liga dos Campeões, eu tive estes últimos dias a ver jogos do Qarabağ. Admito que me custou imenso ver jogos do Qarabağ, mas consegui traçar o perfil desta equipa do Azerbaijão, e é algo que me custa a mim, mas custa-me muito ver um treinador da Primeira Liga, um treinador de um clube grande, que quando vai defrontar uma equipa do Qarabağ tem alguma dificuldade de compreensão sobre a forma de como esta equipa modesta possa jogar na Liga dos Campeões, e isso faz-me alguma confusão que um Benfica hoje no Estádio da Luz, que tem claramente a preocupação em si própria, porque tem que ter, porque é a equipa teoricamente mais forte e que joga em casa, tem que haver uma preocupação sobre a forma da equipa jogar. Só que os momentos em que o Benfica não tem bola será uma preocupação para o treinador e não para nós. E quando o Qarabağ, que eu tracei o esqueleto da equipa no 4-2-3-1, sabemos que os dois médios, o Bicalho, que jogou no Palmeiras, tem currículo de Palmeiras, e o Jankovic, um jogador já bastante experiente, mas ao nível médio, seriam 2 tampões para aquele meio campo para soltar um jogador que é muito importante, que é o Kadi Borges. Não só isso, um dos melhores jogadores desta equipa, o Zubir, acabou por jogar um pouco mais à esquerda, mas a procurar zonas mais interiores, e creio que depois o Ourinho, que é o Adir, que é o jogador que ficou no banco, o Ourinho que iria saltar lá para dentro. E custa-me muito, sendo eu um Zé Ninguém, tentar perceber e tirar o esqueleto desta equipa e depois tentar perceber a reação do Benfica à forma de como o Qarabağ joga. E eu sei que Bruno Lage vai assumir as responsabilidades, ele é que é o líder da equipa, ele é que faz a gestão de balneário,
e ele é que faz o 11 inicial, ele é que escolhe os jogadores, ele é que dá as palestras, ele é que faz com que a equipa funcione, e acho e não percebo porquê do treinador não possa ter culpa daquilo que é a forma do Benfica jogar, que estava-se a ver que isto iria acontecer um dia. Não basta festejar a passagem do Benfica à Liga dos Campeões quando a própria equipa depois tem esta exibição estrondosa, né? uma exibição bastante bonita. E eu fico realmente preocupado, e eu repito, sou um Zé Ninguém, eu fico realmente preocupado depois quando eu vejo a competitividade da equipa do Benfica dentro do campo. Bruno Lage trouxe, na minha ótica, o melhor 11, e aqui não há nada a apontar. Sudakov titular com Enzo e com Richard Rios, e depois Sheldrop à esquerda, Oshnas à direita, Pavlidis na frente e o quarteto defensivo, com o regresso de Dedic. Quando nós olhamos para a escalação, olhamos para o 11 do Benfica e percebemos, ok, este é o melhor 11, mas dentro de campo a equipa não vai funcionando, a culpa não é só dos jogadores, porque realmente é o jogador que falha o passe, é o jogador que falha o remate à baliza, é o jogador que falha a interseção de um passe, mas toda essa coordenação terá que ser o treinador a colocar essa equipa numa base de conforto para que ela possa espalhar a sua qualidade dentro das 4 linhas. O Benfica começou muito bem, e acaba por marcar o gol aos 6 minutos numa bola parada. Aliás, a forma de defender do Qarabağ remete-me aos anos 90, um jogador em cada poste e marcação individual. O Enzo acabou por fazer o golo e depois, 16 minutos, minuto 16, o Pavlidis acaba por fazer o golo ali num ressalto, num passe do Sudakov, e o Pavlidis acabou por fazer o golo. A partir daí, o Benfica tomou a iniciativa de poder controlar o jogo, mas ao longo do tempo notava-se que aquele 4-4-2 em que o Sudakov se junta ao Pavlidis e depois traça uma linha de 4, que é o Enzo e o Richard Rios, o Sheldrop na esquerda e o Oshnas na direita, o 4-4-2, notou-se que ao longo desse tempo o espaçamento entre os setores cada vez era maior. E esta é a minha dúvida. Algum receio da linha defensiva baixar um pouco? Algum receio da linha mais ofensiva, Sudakov e Pavlidis, a pressionar tão alto e o meio-campo a não acompanhar e, porventura, o setor defensivo a não reduzir o espaço? O que é certo é que o Qarabağ marca ao minuto 30. E a partir daí, a partir do minuto 30, o Benfica perdeu a disciplina, perdeu o compromisso, perdeu a organização, perdeu a concentração, perdeu o discernimento. A equipa do Benfica passou a correr o dobro face àquilo que o Qarabağ foi ganhando. Confiança, motivação, organização, concentração e disciplina. Eu não consigo entender, enquanto adepto, como é que um treinador consiga ter mão ou consiga ter influência num momento em que o Benfica começa a perder o seu caminho, o seu rumo, ainda ao longo da primeira parte. E é aí que eu não consigo perceber. Mas mais grave do que isso, que eu acho que é muito mais grave, é eu olhar para os 15 minutos mágicos, que é o balneário, que é o intervalo, que é o momento em que o treinador tem um papel importantíssimo na equipa, que é passar uma imagem ao seu plantel, à sua equipa, ou uma mensagem motivacional, ou uma explicação para consertar erros em termos de posicionamento, é puxar o quadro ao lado e tentar perceber, tentar explicar onde é que o Benfica esteve mal em termos de posicionamento, é chamar um jogador individual e falar com o jogador, é o momento mágico que os treinadores têm ao intervalo, e a pensar que, ok, o Benfica sofreu o golo, não esteve bem nos últimos 15 minutos, e olhar para o balneário e pensar, Bruno Lage terá aqui uma responsabilidade e uma resposta para que a equipa na segunda parte volta a reagir, volta a encontrar a disciplina, a organização, a concentração, o discernimento e por aí fora. Pois bem, minuto 48, o Qarabağ faz o segundo golo. E é aqui que eu também não entendo. Não entendo qual é o papel do treinador que depois desses 15 minutos mágicos o Qarabağ consiga fazer o golo ao minuto 48. A partir desse minuto, a equipa
parte-se completamente. Mas é uma falta de explicação para aquilo que se passou dentro das 4 linhas. Porque mesmo o Benfica, na segunda parte, mesmo com o 2-2, o Benfica também teve espaço, porque o Qarabag também deu esse espaço. E o Benfica, quando partia da transição de defesa-ataque, ou um puro contra-ataque, ou um puro ataque rápido, o Benfica conseguia desenhar boas jogadas de entendimento para que pudesse chegar ao golo. E eu não consigo perceber como é que uma equipa do Qarabag tem um central chamado Kevin Medina que conseguiu controlar todo o espaço do corredor central e um Benfica com jogadores milionários a não conseguir fazer o golo. Ou seja, se nós estamos a apontar a culpa para a equipa do Benfica que não consegue marcar, que cria e não consegue marcar, como é que nós podemos olhar para a baliza do Trubin, que na primeira parte tem um remate ao poste e uma defesa impossível, mais um remate ao poste, que na segunda parte, com a equipa do Benfica totalmente partida, iria proporcionar ao Qarabag as tais transições de defesa-ataque. Isto é uma situação que é muito difícil explicar às pessoas como é que isto pode acontecer. Eu acho que só as pessoas que estão lá dentro é que têm que assumir essa responsabilidade de explicar aos adeptos benfiquistas o que é que se passou durante a segunda parte para que nós, adeptos, consigamos entender realmente o que é que se passou. É que o Qarabag, sempre que aproveitava um contra-ataque, estava perto de marcar. Mas o Benfica, sempre que tinha a bola, também teve oportunidades para marcar. Curiosamente, é o Qarabag que marca ao minuto 86. Bruno Lage colocou em campo o João Rego. Isto é um sinal de desespero de alto nível. Se o Benfica estava à espera do jogo da Champions para levantar um pouco o esqueleto para aquilo que foi o empate contra o Santa Clara, Bruno Lage ainda conseguiu enterrar ainda mais o esqueleto. E esta situação é incompreensível. Eu não consigo entender o final desta partida e aquilo que se passou dentro de campo. É inexplicável. O Enzo Barrenetxea corre o dobro. Richard Rios completamente desposicionado. Sudakov, normal. Foi titular. Está a palpar terreno. Bicalho, Jankovic e Cadi Borges pareciam 3 jogadores do Real Madrid. 3 jogadores do Real Madrid. O próprio Oshness, que é dos melhores jogadores do Benfica, mesmo com bola, muitos passos falhados. Imensos passos falhados. O Benfica, que deveria criar desequilíbrios nos corredores laterais, com Dedic a vir para dentro e com Oshness, que sempre combinaram muito bem, que do outro lado o Dal e o Sheldrup em situações de 1 para 1, e realmente apanhou ali o Mateus Silva, que é realmente um jogador de Champions e é um jogador de Real Madrid. E este Benfica foi uma equipa completamente fantasma daquilo que se projetou neste início da época. E eu não sei que futuro esta equipa vai ter depois de tropeçar com o Santa Clara e depois de cair no buraco com o Qarabag, uma equipa do Azerbaijão que gastou neste verão 900 mil euros, nem 1 milhão. Isto foi mau demais. Foi paupérrimo, foi medíocre, foi mau demais. Não, eu acho que já nem há questões táticas para poder explicar uma ou outra situação, porque eu creio que esta equipa do Benfica estará mais na capacidade psicológica do que propriamente nas questões técnico-táticas e físicas. Eu acho que a questão psicológica acaba por destruir qualquer competência tática ou técnica, e mesmo física, porque o Qarabag nos últimos minutos no contra-ataque acabaria também por estar fisicamente, parece melhor do que a equipa do Benfica. O que é que fica aqui no Benfica? Fica realmente, e para os benfiquistas, é uma mensagem mais para os benfiquistas, o que fica aqui na retina é que, olhando para um calendário e tendo um Qarabag, uma equipa acessível na teoria, o Benfica tem o Chelsea, Newcastle, Leverkusen, Ajax, Nápoles, Juventus e Real Madrid. Portanto, é aquilo que eu digo, não só é importante a qualificação numa zona de playoff,
como também é importante a questão monetária para que o Benfica consiga um encaixe financeiro na Champions e elevar aquilo que é o ranking. Eu tenho aqui um link, por acaso encontrei aqui, que é o coeficiente da UEFA, que eu acho que está sempre atualizado. A nossa sorte é que a Bélgica está com 6.600 pontos, não está aqui. A Bélgica está com 55.350. Portugal está com 57 e a Holanda já está com 61. Eu, sinceramente, é a minha opinião pessoal. Ainda hoje o Union Saint-Gilloise foi ganhar à Holanda, aos Países Baixos, o PSV. E aquilo que me custa é um dia o campeão português ir a um playoff da Champions. É a coisa que mais me custa, é um campeão português ir a um playoff, a uma pré-eliminatória e um playoff da Liga dos Campeões. É realmente triste, é uma derrota triste para os benfiquistas, é uma derrota triste para o ambiente, não é? Benfica, que se vive dias de política das eleições agora em outubro, mas fica aqui também uma pequena reflexão ao coeficiente da UEFA. Como é que um treinador joga no 4-2-3-1 bem e depois decide meter o melhor jogador da criação de jogo entre linhas? Ele mete na linha e tira o Sheldon, segunda parte, depois mete 4-4-2, onde já se viu quilómetros no resultado desta equipa. Alguém lhe ofereceu o UEFA Pro num pacote de blicaus. Deu uma sensação que sempre que o Benfica aposta no 4-4-2, tá? E é a minha visão, a equipa não está preparada para jogar dessa forma. Isto porquê? Quando tu olhas para o 4-4-2, nós temos som? Temos, ok. Quando tu olhas para o 4-4-2, quando alguém olha para um 4-4-2, qual é a tua visão sobre o 4-4-2? Num primeiro impacto, o 4-4-2 parece-te uma formação muito ofensiva. Porquê? Porque tem dois avançados. Portanto, o adepto olha para o 4-4-2 e diz: pá, eu gosto do 4-4-2 porque é uma estrutura mais ofensiva. Quando tu tens Ivanovic, não é? Que custou o que custou, porque o pessoal leva-se muito pelo dinheiro, o dinheiro é igual à qualidade, até pode ser. Em termos individuais, até pode ser. Mas o problema é, tu tens um jogador muito caro, mas tens que pegar nesse jogador e colocá-lo numa base confortável dentro daquilo que é a estrutura e os seus comportamentos e princípios de jogo, certo? Não basta colocar o Ivanovic ao lado do Pavlidis e é logo uma equipa extremamente ofensiva e uma equipa ganhadora. O problema relacionado com o desporto, que é o futebol, é que a estrutura pouco ou nada diz. Estás a entender? Porque eu consigo-te provar que um 4-3-3 pode ser muito mais ofensivo do que um 4-4-2. E também te posso dizer que um 3-4-3 pode ser muito mais ofensivo do que um 4-4-2. Ou seja, não é o número de avançados que vai determinar que a tua equipa é bastante ofensiva. E então, porquê é que os treinadores têm que estudar para aquilo que é o seu exercício da função? Porque tem a ver com a elaboração de exercícios no treino com o objetivo de colocar a equipa a jogar da forma como ele quer. Porque senão, toda a gente era treinador de futebol. Toda a gente. Era só colocar o 4-4-2, os amigos, joguem à bola. Ou seja, não é bem assim. Ou seja, tu tens que ter uma preparação no treino, elaborar exercícios para a forma de como a tua equipa joga. Isto absorve os 4 momentos. Organização ofensiva e defensiva, transição defensiva e ofensiva. Ou seja, dentro desses 4 momentos, tu tens que trabalhar a tua equipa. O que me parece no Benfica e neste 4-4-2 é que eu acho que falta tempo e preparação para colocar esta equipa 4-4-2 a funcionar. E quando olhas para isto, é como uma tábua de xadrez. Tu, quando jogas xadrez, no início, as peças estão todas no mesmo sítio. Os peões à frente, atrás o rei, a rainha, o bispo, o cavalo, a torre e por aí fora. Ou seja, as peças estão aqui. Só que num tabuleiro de xadrez, é o jogador que vai dar a dinâmica ao jogo. Que do outro lado tens o adversário que vai ver a tua dinâmica, vai te contrariar para também poder ganhar o jogo. É exatamente igual. Tu olhas para este 4-4-2 de Bruno Lage e tu tens que perceber o raio da ação da bola é que vai determinar as dinâmicas de cada jogador. Ou seja,
Com Deditos tem bola. Como é que a equipa, quais são as dinâmicas que a equipa tem que ter? Como é que esta equipa se vai movimentar? Como é que esta equipa se vai comportar? E eu quero o Pavlidis aqui com o Ivanovic aqui, queres em Cunha, ou queres o Ivanovic um pouco fora e Pavlidis dentro. Se Deditos for à linha cruzar, qual é o comportamento dos pontas? O ponta do segundo vai ao primeiro, o ponta do primeiro vai ao segundo, fazem a troca. Quem é que ataca no primeiro posto, quem é que ataca no segundo? Se Deditos tem bola aqui, onde é que tem que estar o Oshness? Numa linha mais recuada, no centro. Enzo tem que estar aqui e o Rios. Enzo aqui, Rios aqui. Centrais basculados. Onde é que tem que estar Sheldrop? Tem que estar aqui. E o Dal aqui, mais aberto. Ou seja, o 4-4-2 de Bruno Lage, para mim, na minha ótica, é uma formação sem tempo, sem preparação, e isso tem a ver com a falta de identidade da equipa, em que torna claramente uma equipa completamente partida na transição defensiva. Porquê? Porque o Benfica basta perder a bola nesta zona. O que é que te fica a faltar? Os dois médios, até porque Sheldrop está um pouco dentro, o Dal pode subir um pouco. Fica-te a faltar dois médios em que o Richard Rios se envolve e ficas com o Enzo. O meio campo do Benfica, o espaço entre a linha média e a linha da bola à frente é enorme. É enorme. Basta o adversário jogar com 3 médios no corredor central, 3, em que tu não vais ter na transição defensiva os dois avançados são menos 2 jogadores, o Sheldrop é menos 1 jogador, o médio da aproximação é menos 1 jogador, nas costas do Deditos tens o central a fazer a cobertura, basta pôr um extremo aqui associado, o ponta de lança que atrai os dois centrais, ou seja, é uma equipa altamente frágil e não preparada. Agora, se tu pegas neste 4-4-2, em que oferece a transição ao adversário e ele pouco ou nada faz, muitas equipas do nosso campeonato até jogam contra o Benfica num 4-4-2 e o Benfica ganha. Para a preparação para uma Liga dos Campeões, mesmo que seja um Karabag, que foi ao Ferencváros marcar 3 golos, tem muito que se lhe diga. O momento em que o Bruno Lage coloca o tal 4-4-2, no momento em que ele faz isso, na minha opinião, foi partir a equipa ainda mais. Estás a entender? Eu não faria essa gestão e essa mudança para o 4-4-2, porque parece que a equipa vai ficar mais ofensiva, mas não fica. Vai contrariar o momento ofensivo porque não marcas o golo e na transição de defesa-ataque a equipa está completamente debilitada. Por isso é que temos que olhar para o 4-4-2 faz sentido? Pode fazer sentido. Se a equipa tiver uma forma de jogar baseada no tal equilíbrio, em que defensivamente é uma boa equipa e ofensivamente é uma boa equipa. Uma equipa que quando tem bola tem que fazer o golo para dar oxigênio para a equipa respirar e defensivamente tem que haver uma coordenação para que o Benfica não possa sofrer golos. E esse 4-4-2 parece-me bem, mas aquilo que eu olho para dentro de campo parece-me tudo mal. Em que eu acreditava que o 4-2-3-1, pela forma como o Benfica jogou, que me parece o melhor 11, não com esta disponibilidade, muitas vezes, Sudakov, centro-esquerda, Richard Rios, centro-direita, em que eu pensei que o Benfica, nesta estrutura, com esta equipa, poderia dar aquilo que eu estava à espera, e mesmo assim não deu. Portanto, há aqui muita reflexão a fazer por parte da equipa do Benfica, e eu creio, na minha opinião, neste caso, o Bruno Lage, como ele disse frente ao Santa Clara, que a responsabilidade era toda dele. Não sei se este jogo já é da responsabilidade dele, ou dos jogadores, ou da estrutura, ou dos adeptos. Ele qualquer dia vai culpar os adeptos porque não apoiaram o Benfica neste jogo.